começar a nossa aula, então, de ciências. Começa a leitura, Arthur, para mim, então, página 185, por favor. Com essa imagem desse seu óculos maneiro aí. Animais vertebrados e animais invertebrados. Forma uma... Não. É para ler daqui? Forma uma dupla com Não, pode ir na atividade. Pessoal que chegou agora, João e Esther, nós estamos na página 185, tá? Vocês já abram aí, na página 185, para a gente poder, quando ir para atividades, você já está junto com a gente, viu, João? Pode começar ali, ó. Muitos animais possuem... Pode começar ali, Arthur. Animais possuem um conjunto de ossos que formam o esqueleto. Alguns desses ossos formam a coluna vertebral, a qual não é observada em todos os animais. Ossos do esqueleto incluem os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves e cobras e sapos e os peixes são exemplos de animais colunas vertebradas. Os animais que possuem colunas vertebrais são chamados vertebrados. Veja a seguir o esqueleto de dois animais vertebrados. A coluna vertebral está em destaque em azul. Ok? Então, a coluna é fundamental tanto para os animais quanto para os seres humanos. Sem a coluna, nós não nos movimentamos. Em alguns casos, né, de acidentes que eu já vi, acredito que vocês também, ou a pessoa fica numa cadeira de roda, né, porque machuca das vértices da coluna, ou fica numa cama porque machuca uma outra parte. Se eu não me engano, aqui mais para cima, se você machucar aqui em cima, na parte de cima, você fica na cama. Se for na parte de baixo, você fica na cadeira de rodas. Então, a coluna é uma parte fundamental no nosso corpo e nós temos que ter muito cuidado com isso, hein? Com as brincadeiras, né? Com os tipos de brincadeira, exatamente para evitar esses acidentes, né? Que a gente sabe que acontece. Nesses dois animais aqui mostrados, os dois têm a coluna que vai até a cauda. Sim. Verdade. Continuando lá na página 186, pode começar a leitura para mim. João, você pode fazer a leitura da página 186? Aí. Oi. Tá. Os animais vertebrados podem ser divididos em diferentes grupos. Veja a seguir. Os peixes são animais que vivem em ambiente aquático e se locomovem com o auxílio das nadadeiras distribuídas pelo corpo. Geralmente tem o corpo revestido por escamas. De maneira geral, os peixes se desenvolvem e ovos fora do corpo de fêmea. Alguns exemplos de peixes são o dourado e o tubarão e a raia. Anfíbios. Os anfíbios são animais que podem viver em ambiente aquático e terrestres. Ele possui pele
lisa e úmida. E pernas adaptadas para saltar, caminhar ou andar. A maioria dos Anfíbios. se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea, como os exemplos de anfíbios. Podemos citar as pererecas, os sapos e as rãs. Então, só para a gente comentar. Então, aqui na primeira página, nós vimos que nós temos o peixe e os anfíbios. Os peixes só vivem dentro da água. Se eles saírem fora da água, eles morrem, né? Asfixiados, porque o oxigênio deles, né? É diferente do nosso. Os peixes também usam oxigênio, mas o oxigênio é o que é formado ali dentro da água para eles respirarem. Já os anfíbios, eles respiram tanto dentro da água quanto fora da água, que é o caso desses algumas espécies, como as pererecas, os sapos e as rãs. E tanto que quando eles nascem dentro da água, os anfíbios, mas depois eles vão para a terra, ok? Aí na página 187 agora nós vamos falar sobre outras espécies também de animais. Victória, lê para mim, página 187, por favor. Libera seu microfone aí. Deu certo? Aí. 187. Aves. Agora a gente vai falar sobre as aves, os répteis e os mamíferos. Ok? Aqui, achei. Tá. As aves possuem bico ou corpo coberto por penas em par de asas. E a maior delas voam, algumas apenas caminham, como o pinguim, as aves truves e as emas. As aves se desenvolvem no interior de ovos que ficam fora do corpo da fêmea. Como explos de aves podem citar a arara caninde, o beija-flor e o pardal. Muito bem. Arara caninde. Isso. Répteis. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas, placas ou carapaças. Alguns se movimentam andando, outros correndo, e alguns por meio do movimento laterais do corpo, como as serpentes e a maioria dos répteis. Se desenvolver em ovos fora do corpo da fêmea, como explos de
répteis, podemos citar as serpentes, os lagartos e as tartarugas. Mamíferos. Cascável. Agora que é mamíferos. Os mamíferos possuem o corpo coberto por pelos. Estes animais se alimentam de leite materno até certo tempo após o nascimento. A maioria se desenvolve até o nascimento no interior da fêmea. Em um órgão chamado útero, como exemplos de mamíferos podem citar o lobo-guará e elefante e o gorila. Lobo-guará. Ok. Obrigada, Vitória. Só comentar, gente, essa imagem desse lobo-guará aí é a imagem que a gente estava comentando ontem da nota de R$200, tá? Esse aí é o lobo-guará. É esse animalzinho bonitinho aí, que parece um cachorro, que está na nota de R$200. Bom, nós também somos considerados como mamíferos, tá, gente? Porque a gente nasce, nós somos gerados dentro do útero da fêmea, aí também mamamos quando pequenos, né? É o nosso único meio de sobrevivência quando a gente nasce, né? O ser humano nasce através da amamentação. Seja ela, né, no corpo do ser humano, da mulher, né, ou não, mas é a única forma de alimentação quando nasce. Aí nós temos os répteis também, né, que são as cobras, né, não gosto muito, e a maneira deles andarem que são legal, né, que são meio de lado. E as aves também, né, algumas voam e, como nós vimos, outras não. Aqui não se falou da galinha, mas a galinha também é considerada como uma ave, e também não voa. Agora, na página 188, está falando sobre os animais invertebrados. E aqui eu tenho alguns exemplos de invertebrados. Que é o caso da minhoca, da borboleta, caranguejo, aranha, a esponja do mar e a estrela do mar, que são animais, porém, invertebrados. Ou seja, não possuem a coluna vertebral. Na página 189, nós já estamos nas atividades. Eu vou compartilhar com vocês as atividades, para vocês já corrigirem enquanto eu faço a leitura para vocês dessas atividades, ok? Confere aí bonitinho. Vou diminuir aqui a tela para vocês verem todas as letras, né? Aqui você vai associar. Relacione cada esqueleto ao seu respectivo animal. Para isso, escreva a letra correspondente a cada imagem. Bom, a primeira que eu tenho aqui, a letra A, é um esqueleto de um peixe, né? Então, tá ali, ó, esqueleto de peixe. Vou colocar quem? A letra A. Deixa eu só subir a tela aqui para vocês verem todos. Aí já vão acompanhando aí, corrigindo aí a atividade de vocês, pessoal, enquanto eu faço a leitura. Letra B. Eu tenho o esqueleto de uma ave, né? Ó, o biquinho aqui, eu já consigo até identificar. Ó, o bico. Letra C é de uma cobra, né? A letra C é a primeira lá em cima, esqueleto de um réptil. E a última, que é a letra D, é o esqueleto de um mamífero. Ok? Todo mundo aí? Corretíssimo? Já fizeram a associação, então ficou assim, ó, C, D, A e B, ok? Próxima página, também atividade, também vou fazer a leitura para vocês. Enquanto eu faço a leitura, vocês acompanham a correção aí. A atividade, na verdade, é para você circular aí, né? Na imagem abaixo, existe animais intruso.
quanto à presença de coluna vertebral e seu esqueleto. Então, qual desses animais aqui não possui coluna vertebral? Para subir demais. Deixa eu descer um pouquinho. Qual desses animais Caracol. aqui? O caracol, muito bem, Vitória. Só circula aí, então, o caracol, né? Porque ele é um animal intruso. O tubarão possui, o pato possui, o lagarto possui, a anta possui e o sapo asiático, né? Que é uma espécie de sapo, também possui. Agora vamos lá para B. Animal que você circulou é vertebrado ou invertebrado? Invertebrado porque não possui coluna vertebral, né? Invertebrado é um animal invertebrado, né? Você pode escrever só animal invertebrado. Ligue cada animal citado nas primeiras colunas à sua classificação na segunda coluna. Eu tenho o lagarto. O lagarto é um réptil. Então, eu vou ligar aqui, ó, um réptil. O pato é uma ave, né? Possui pena, porém não voa. Tubarão, peixe, anta, mamífero e sapo, anfíbio, né? Faça a ligação aí. E nós estamos encerrando esse capítulo. Só tem uma leitura ali, né? Só para a gente relembrar o que nós vimos nesse conteúdo. Enquanto vocês fazem aí a ligação, enquanto vocês fazem a correção, eu vou fazer a leitura para vocês. A Terra apresenta grande diversidade de animais, cada um com suas características. Para estudar os animais, geralmente os classificamos de acordo com algumas dessas características. Vamos revisá-las. Quanto ao desenvolvimento do embrião, nós temos ovíparos, vivíparos e ovovíparos. Quem são? Ovíparos. Embrião se desenvolve em ovo mantido no ambiente. Vivíparos. Embrião se desenvolve no útero. E ovovíparos. Embrião se desenvolve em ovo mantido no interior do corpo da fêmea. E aí eu tenho quanto à presença ou ausência de coluna vertebral, ou seja, são os animais invertebrados, né? Eu tenho invertebrados, animais que não possuem coluna vertebral, e vertebrados, animais que possuem coluna vertebral. Vertebrados, quem são? O peixe, o anfíbio, os répteis, as aves e mamíferos. Ok? Essa foi a leitura. Agora como a gente tem um tempo e a gente está adiantando a atividade para não ficar muito para a última aula, né? Que a semana que vem é a nossa última aula. Nós já vamos para a página 194, pessoal. Página 194. Vou tirar o compartilhamento aqui. Agora eu vou pedir para Lara e Yumi fazer a leitura para mim dessa página aí. Pode ser, Lara? Deixa eu liberar aqui para a Gabi. E agora eu liberar você. Oi, só um pouquinho. A Esther está com a mãozinha levantada. Deixa eu ver o que ela deseja. Oi, Esther, pode falar. Liberou aí? Aí. A próxima aula vai ser do quê? Produção textual? Não. Vai ser geografia. Eu não vou mais pedir produção textual, até porque a gente não vai ter como corrigir. E aí, como a gente precisa finalizar a apostila, então a próxima aula, pessoal, obrigada por lembrar, Esther, vai ser geografia, tá, gente? Então, por favor, entre no horário. Pode começar, Lara. Conhecendo o corpo humano. Ao observar a olho nu, parte da pele desse você provavelmente enxergou algo semelhante à imagem A. No entanto, ao observar a pele de sua mão com o auxílio da lupa ou do microscópio, você provavelmente observaria algo semelhante às imagens B e C, respectivamente.
Como você percebe acima, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas a olho nu. Essas estruturas estão organizadas e atuam de maneira Coordenada. Permitindo que o corpo humano funcione adequadamente. Nesse capítulo, faremos uma viagem ao interior do corpo humano para entender como ele é organizado. Obrigada, Lara. Bom, pessoal, a gente olha, ó, observa a mão de vocês. Vocês olham, você só vê pele, né? Algumas situações, você nem vê aqueles pelinhos ali que você vê na imagem B. Né? Você olha e fala assim, olha, eu não tenho pelo na mão. Mas vocês observando já com uma lupa ou com um microscópio, você consegue ver, ó, pele na mão observada com auxílio de uma lupa. Com uma lupa você já consegue ver. E se você for mais a fundo, né, pele da mão, imagem obtida por um microscópio. Ou seja, com o microscópio você consegue ver muito além, né, da nossa pele. Do que você está vendo aí com olho nu, a olho nu. Agora vamos na página 195, também é leitura. Você pode ler para mim, Esther, a página 195, por favor? Liberou? Aí. Veja a seguir a organização do corpo humano. O corpo humano é um organismo formado por diferentes sistemas, como os sistemas respiratório, digestório e nervoso. Organismo. Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo. O sistema digestório, por exemplo, é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão dos alimentos. Pode continuar. Ali, os órgãos. Os órgãos são as estruturas do corpo humano, formadas por diferentes tecidos e que desempenham um papel específico no organismo. O estômago, por exemplo, é um dos órgãos do sistema digestório. As células são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos. Elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades essenciais à existência do mundo. Bom, vamos na página 196, pessoal, por favor. Eu vou fazer a leitura para vocês, que essa história aqui é bem interessante. Vamos continuar nossa viagem pelo interior do corpo humano, estudando com mais detalhes cada um dos seus níveis de organização, organismo humano, ou seja, as células, né, que nós temos no nosso organismo. Em 1595, os fabricantes holandeses de óculos Hans Janssen
que nasceu em 1534, faleceu em 1592, e Zachares Jansen, deve ser parentes eles, né? Por ter o mesmo sobrenome, 1580 e faleceu em 1638. Desenvolveram o primeiro microscópio. Em 1667, esses equipamentos foram utilizados pelo cientista inglês Robert, deve ser Hooke. Nasceu em 1635, faleceu em 1703. Para observar um pedaço de cortiça, Hooke observou que esse material apresentava pequenos compartimentos, os quais deu o nome de células. Você acha que as células que compõem o corpo humano são todas iguais? Não, não são todas iguais. Até os animais, as plantas também têm células, porém são todas diferentes. As células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos e desempenham diferentes papéis no organismo. Veja alguns exemplos. Eu tenho a hemácia, que é... Deixa eu só tirar aqui. A hemácia é uma das células do tecido sanguíneo e é responsável pelo transporte de oxigênio durante a respiração. Então, ela fica ali no sangue, né? Ela é que é responsável pelo oxigênio, né? Que transporta o oxigênio para o nosso corpo, para o nosso organismo. Tanto que ela é vermelhinha, olha só a imagem dela. Eu estava observando ela parece uma bala, né? No formato redondinho, né, vermelha, porque ela fica ali no nosso sangue transportando o oxigênio. E aí eu tenho uma outra que parece um bichinho, que é o neurônio. É uma das células que compõe o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrado no cérebro e é responsável por transmitir informações ao longo do corpo, né? Olha que interessante. Uma fica na parte sanguínea, circulando pelo nosso corpo todo, onde tem sangue no nosso corpo, essa célula vermelhinha tá, que é a hemácia. O neurônio fica na cabeça, porque é onde faz toda a nossa informação, todo o nosso sistema nervoso, né? Que faz a gente pensar, que faz a gente se mexer, né? Tudo isso. Pode falar, Lara. Ô, prof, é como se a hemácia, como se ela fosse tipo que uma bexiga redonda, e dentro tivesse o oxigênio pra gente respirar? Tipo isso. Ela fica transportando, ela como se fosse um carrinho. Vamos pensar nela num carrinho. Ela passa pelo meu braço, ela passa pelo meu corpo, ela passa pelas minhas pernas. Aonde eu tenho sangue, porque a gente respira pelos poros, né? A gente respira pela pele, né? Por isso a gente transpira, né? É um suor, né? Então, ela fica ali, o carrinho, transportando o oxigênio pelo todo o nosso corpo. E dos neurônios fica na cabeça. É o nosso cérebro que emite ondas para o nosso corpo e diz que nós queremos nos movimentar. Hoje eu vou andar. Então, meus neurônios informou para minhas pernas que eu vou levantar e eu vou andar. Vou pegar esse copo que está aqui do meu lado. É os meus neurônios, é o meu cérebro que está mandando essa informação para o meu braço e para a minha mão que eu vou movimentar esse copo. Essa é a função dos neurônios, né? Aí eu tenho, na página 197, deixa eu ver se vai dar tempo para fazer a leitura, senão eu vou só comentar sobre essas páginas. Nós temos a célula animal e a célula vegetal. Olha que interessante. O formato é totalmente diferente, gente. Totalmente diferentes. Porém, tem uma característica que são parecidas, que é a membrana plasmática. As duas células têm, ó, que é o quê? É uma membrana que fica envolvendo aquela célula, né? Vamos dizer assim, que é uma pele, né? Bem fininha, né? Extremamente fininha, claro, né? Que envolve essa célula. Nas duas tem. Porém, tem coisas que uma célula tem. Outra coisa que as duas células têm é o núcleo, que é essa parte redonda ali, ó, que fica... O que é núcleo? Que fica no centro, que fica lá no meio. E aí depois eu tenho algumas, tem o citoplasma também. Na verdade, aqui ele pegou as que tem. Mas eu estava lendo
sobre essas células, tem algumas partes que uma célula tem e a outra não tem. Nesse caso aqui dessa imagem, ele pegou tudo aquilo que as duas têm. Mas tem coisas, se a gente pesquisar, tem coisas que uma tem, a outra não tem. A célula vegetal, tanto que a célula vegetal, ela tem uma que dá o pigmento verde, né? Coisa que uma célula animal não tem, tá? Que dá essa coloração verde nas folhas, tá? Então, são coisas que não tem. Aqui é a estrutura básica, né? O que as duas têm. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? As duas têm isso. Porém, o formato é totalmente diferente, né? Ali ele fala assim, ó, membrana naquele balãozinho verde, roxinho ali. Membrana plasmática, fina camada que envolve a célula externamente. Essa membrana controla a entrada e a saída das matérias na célula. O citoplasma, qual que é a função? Material que preenche o espaço entre as membranas plasmáticas e o núcleo. No citoplasma estão presentes diferentes estruturas, chamadas de organelas, que realizam atividades celulares. E aí tem o núcleo, né? Que fica lá no centro, coordena todas as atividades da célula, ou seja, ele é a principal função é a dele. Parede celular, camada rígida que ajuda a proteger e manter o formato da célula, né? Ao longo dos anos, os microscópicos foram aperfeiçoados, possibilitando ao ser humano observar estruturas cada vez menores, como as encontradas no interior da célula. Tudo isso, gente, só para a gente não ter mais um tempinho, tudo isso só pode ser descoberto através dessa imagem que vocês estão vendo aí, esse microscópio. Só com esse microscópico aí que foi possível descobrir tudo isso que eu estou lendo para vocês. O formato da célula, como é uma célula, o que tem dentro dessa célula. Aqui a gente vê uma imagem, né? Mas não é desse jeito. Eu não consigo ver ela da maneira que eu estou vendo aqui, se colocar na minha frente. Eu não consigo enxergar o que ela tem dentro. Nem não é porque eu uso óculos, não. Mesmo aquele que não usa óculos também não ia conseguir ver. Só através desse microscópio que é possível ver todos esses detalhezinhos que vocês estão conseguindo ver aí. Cada função, cada nome, que são diferentes, não são iguais. Tudo isso através desse microscópio. Claro que hoje existe um microscópio até mais avançado do que esse que vocês estão vendo aí, tá? Tem uns poderosíssimos. Deixa eu ver o que a Gabi deseja. Oi, Gabi, quer falar alguma coisa? Ô, prof, Ah, a minha irmã, ela já estudou sobre essas coisas e tal, porque antes ela sonhava em ser farmacêutica. ah, Então ela estava estudando sobre o corpo humano. ah. Ela me contou que, tipo, o sangue, ele tem um trabalho que ele tem que ir e voltar antes do coração, tipo, bater. Ah, Só que isso, ele é tão rápido, o nosso coração bate em um segundo, já percebeu? aham, é verdade Ele mesmo, é tão Gabi. rápido que ele vai em 0 segundos e volta. Eita, só ver o que a Lara deseja. Ele tem que distribuir pra todo o corpo. Só que daí ele vai e volta. Tipo, 0 segundos. Eu acredito que seja muito rápido mesmo, porque você imagine, o coração é uma máquina que ela fica bombeando, ela faz a função de bombear, né? Fazer exatamente essa funçãozinha de ir e voltar, para que esse sangue circule tanto na nossa cabeça até nosso dedinho do pé. Então, isso tem que ser muito rápido mesmo e muito forte também. Pode falar, Lara. Ô, prof, a célula animal, a membrana plástica da célula animal, ela é mais fina porque geralmente Ah, a célula, porque geralmente, prof, a comida que a gente come é o animal, né? ah, Aí tem gente que diz que é gorduroso. verdade. Aí deixa ela mais fraca. A célula vegetal, ela tem
ela é mais forte porque deve ter mais vegetais, né? Vegetais. Entendi. Entendi o que você disse, Lara. Pode ser, Lara. Entendi o que você falou. Realmente, o corpo humano, ele tem gordura, né? E os vegetais, não, verdade. Pode ser uma estrutura diferente, sim, viu, Lara? Concordo com você. Pode ser, sim. Essa membrana plasmática aí pode ser diferente, verdade. Oi, Gabi, pode falar. A Lara falou, tipo, a gente não come animais, mas tem gente que não come animais. Tem gente que come só verdura, vegano, vegetariano. Mas só que aí eles substituem, porque assim, você ser vegano ou você comer só, tem o vegano e tem os outros lá, que agora eu não vou me lembrar o nome. Mas sei que agora. Vegetariano, isso mesmo. Agora são mais de um. Mas, Gabi, eles têm que comer algo que substitui a comida animal. Porque o nosso organismo do ser humano necessita. Se você não comer, você pode adoecer. Então, na verdade, eles substituem, não que eles não comem, mas eles substituem por outro produto que tem equivalência a essa nutrição que você está deixando. Isso